Olá pessoal, bom dia. Bom, hum, dele. Tá. Até acho que quem tá falando ali, acho que foi a Isadora mesmo, foi, aham, que tinha me avisado que não tinha os anexos lá em algumas aulas, já coloquei, tá? Mas eu também já te mandei ali na mesma mensagem que tu mandou aquela pela plataforma, eu já te respondi lá e já te mandei também o arquivo por lá, ele facilita um pouco também. E na aula lá que estava faltando, já coloquei também lá, tá? Que às vezes passa, né? Algumas a gente esquece. Até a da aula passada já coloquei lá também agora, tá? Já tá lá os anexos. Bom, hã, eu vi que passou para co-anfitrião, quer que eu grave também aqui por segurança. Eu posso gravar, daí se não der problema, depois eu excluo, tá? Não tem problema. Bom, deixa eu colocar aqui para gravar. Uhum, tá. Certo. Coloquei aqui porque vai que, né, dá algum problema, né? A gente tem daí mais uma cópia, né? Tá? Aí se não der nada, depois eu excluo a cópia sem problemas. Bom, deixa eu ver aqui. Uhum. Tá, acho que está compartilhando certinho agora com vocês aí. Tinha esquecido de colocar para compartilhar antes. Então vamos lá. Na aula passada, nós terminamos um assunto, né? Estava aqui, terminamos com ligações intermoleculares, tá? Aí nós vimos aqui, né, as ligações, força de atração, né, polar, enfim. Aqui, quando tem atração, vamos voltar aqui, né, polar com polar, que é a dipolo-dipolo, que é uma força de atração relativamente forte. Quando eu tenho daí uma mais forte, ela também é dipolo-dipolo, só que ela seria, né, uma dipolo-dipolo muito forte. E aí acaba se mudando o nome dela, né, para ligação de hidrogênio. E ela ocorre sempre que eu tenho hidrogênio ligado a um desses três elementos aqui, né, ao FON. Então, quando eu tenho um H ligado a FON, eu tenho a chamada ligação de hidrogênio, e a atração essa é mais forte que a dipolo-dipolo tradicional. E nós temos a atração entre apolares, né, que é do tipo daí, dipolo induzido, né? Bom, o que acontece, né? Para que saber sobre força de atração? Quanto mais forte é a força de atração, mais difícil vai ser separar as moléculas, né, uma da outra, e eu teria que usar mais energia. Bom, por que que eu iria querer separar, né, as moléculas uma das outras para poder passar para o estado gasoso, né? No estado gasoso, elas estão soltas. Então, eu forneço energia para o líquido para que as moléculas se soltem e passem para o estado gasoso. Quanto mais energia eu tenho que dar para que as moléculas se separem, maior vai ser a temperatura do meu sistema. Então, a gente pode associar isso aí à temperatura de ebulição. Maior temperatura de ebulição quando as forças se atraem mais fortemente umas às outras. Então, a ligação de hidrogênio, né, que é a força mais forte, vai gerar, né, a temperatura de ebulição mais alta. Tem que ligar o meu cachorro aqui. Bom, daqui a pouco ele para. Então, seguindo, hoje vamos mudar um pouco de assunto, tá? Então, aqui vimos até, botei aqui em seta, né, a ordem. Esse assunto, como eu já comentei na aula passada, a gente vai voltar a comentar sobre ele dentro daí da parte de química orgânica, certo? E na orgânica é interessante lá porque vai aparecer mais esses casos e nós temos muito mais exemplos com química orgânica, certo? Então, fica para depois. Nós vamos hoje entrar no outro assunto, né, que é número de oxidação. Esse daqui nós não vamos ficar muito tempo preso neles, né, porque é um assunto que ele serve mais para usar em outro conteúdo depois, né,
do que realmente questão só de NOx, né? Então, o que a gente tem que saber sobre NOx é determinar o número de NOx. Eu vou mostrar como se faz agora. Porque daí, dentro das funções inorgânicas, que seria o nosso assunto mesmo de hoje, tá? Dentro dessas funções inorgânicas é que nós vamos precisar, né, mais dessa parte de NOx, tá? E depois, mais lá à frente, né, pilhas e na parte eletroquímica, pilhas e eletrólise, também tem bastante, né? É bem importante aí o número de oxidação, tá? Que é o NOx. Bom, mas o que é o NOx? O NOx é o seguinte, ó. Sempre, eu acho que nós não vimos NOx, né? Tá? Se eu falei de NOx, me avisem aí, mas acho que não. Tá, Gabriel, pode ser sim. Tá, eu vou ver se eu tenho alguma coisa pronta aqui, tá? Que o Gabriel me pediu agora ali, se tiver, né, algumas listas a mais de exercícios, sim, tá? No fim, eu tenho que pegar o material que está com vocês para olhar direitinho o que tem de questões ali e para não mandar questão repetida também, porque daí não, né, não adianta, né, tu ter um monte de exercícios, mas são todos iguais, né? Mas sim, né, eu vou dar uma olhada aqui que já tem, que vocês têm de questões aí em materiais, né? E aí colocar mais, né, alguns diferentes também, certo? Para quem está sem o material também, né? Pode daí acompanhar somente por essas novas listas, sem problema. Tá? A ideia é que tu tenha, né, algumas questões para fazer. Para quem quer também ir à frente aí, né, quiser pegar na internet, pode pegar por provas anteriores. Porque complica um pouco pegar provas, porque às vezes tu pega uma prova inteira, tu tem todo o conteúdo lá, e daí tu não sabe exatamente quais tu pode fazer, certo? Uma coisa que eu posso fazer também, que pode agilizar aí para vocês, é colocar mais ou menos ali, pegar, por exemplo, a prova do ano passado e mais ou menos citar aqui questões que já apareceram. A gente escolhe ali, por exemplo, uma das versões de impressão, e aí tu pode pegar a prova e já ir fazendo elas também, tá? Poderia fazer assim. Só que eu acho que é mais fácil eu pegar e já selecionar as questões, jogar numa lista, né? Coloco em PDF, largo lá na plataforma para vocês. Eles conseguem fazendo, né? Tá? Bom, então aqui, né? NOx, número de oxidação, vem a ser o quê, né? Aí aqui tem a ver agora com ligações químicas, tá? Então assim, ó, quando tem dois átomos ligados, nós vimos que a ligação pode ser covalente, iônica, metálica, né, de qualquer tipo. Sempre, vamos pegar o caso do HCl. É sempre HCl o exemplo. É o mais simples, né? Mas se nós pegarmos a HCl, vamos escrever aqui, ó, H ligado com Cl. Já sabemos que é uma ligação covalente, né? Sabemos mais sobre ela ainda. Sabemos que ela é uma covalente polar. Por quê, né? O cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, certo? Lembrando a eletronegatividade, né? Sempre é bom lembrar. Vamos abrir aqui a nossa tabela periódica. Vamos esperar carregar aqui. Lembra, a eletronegatividade, ela aumenta aqui para o flúor, ou seja, na linha aqui da tabela, ela aumenta para a direita e nos grupos ela aumenta para cima. Então, em qualquer linha que o elemento que estiver mais à direita de outro, ele é mais eletronegativo. E se numa mesma coluna o elemento estiver mais acima, ele também é mais eletronegativo, ok? Se tu comparar, então, aí tu vai olhar, tá, mas o hidrogênio e o cloro, lembra que o hidrogênio é um caso especial, né? Para comparar o hidrogênio, a gente escreve ele junto com o P, certo? Porque eles têm a mesma eletronegatividade, praticamente. Até aqui na minha tabela eu tenho aqui a opção de mostrar a eletronegatividade em algum lugar. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui. Aqui, daí aparecem os valores agora, né? Mas claro, na hora da prova lá não tem esses valores. Só para tu ver que faz sentido, ó, porque o hidrogênio ele vale 2,2, o P vale 2,19. Então eu posso colocar o H junto com o P aqui, dizer que são iguais, né? E aí para poder comparar. Então tu vê que o H aqui e o cloro estariam daí na mesma linha, né? Certo? Só que o cloro está mais à direita, então ele ganha em eletronegatividade. Então ele é mais eletronegativo. Bom, para que serve isso, né? Olhando aqui, ó, se o cloro é mais eletronegativo, significa o seguinte: essa ligação ela é um compartilhamento, ou seja, os dois utilizam os elétrons que estão na ligação. Porém, o cloro é mais eletronegativo, então acontece, os elétrons ficam mais próximos do cloro do que próximos do hidrogênio, certo? É aquela ideia, né? O compartilhamento, os dois possuem. Lembra aquele exemplo assim mais hipotético, né? Eu tenho uma caneta azul, tu tem uma caneta vermelha, mas eu queria ter as duas cores e tu também. Então nós podemos compartilhar nossas canetas. Tu pode usar a azul e a vermelha e eu posso usar a azul e a vermelha. Porém, por questão de eletronegatividade,
elas vão ficar comigo, tá? Tu pode usar, pode, eu te empresto ela quando tu quiser ali usar, né? Mas eu vou guardar, elas vão ficar no meu estojo, certo? Porque, né, eu seria o mais eletronegativo. Então, nesse caso aqui, o cloro é o mais eletronegativo, ele fica com os elétrons. E o hidrogênio também possui os elétrons, mas não fica perto dele, tá? Então, até a gente pode representar aqui, ó, geralmente o pessoal faz aqui um balãozinho assim, ó, dizer que o cloro puxou para ele os elétrons. Quantos elétrons ele puxou, né? Esse 1 que estava aqui, ó, já era dele. Esse 1 é que veio do hidrogênio. Então, ele ganhou 1. Então, ele fica menos 1. E o hidrogênio, só trocar a cor, fica mais fácil de ver, né? Então, ele ganhou 1 elétron, ele fica menos 1. E o meu hidrogênio fica mais 1. Ok? Então, né, esse hidrogênio acabou, não é que ele perdeu, mas né, não perdeu o elétron, não é uma iônica, mas um elétron se afastou dele, então ficou mais 1. Tá? Isso aqui é o NOx. Tá? Esse mais 1 aqui é o meu NOx e o menos 1 aqui é o NOx do cloro. É o número de elétrons, então, que se aproximaram ou se afastaram dele em cada ligação química. Tá? Claro, nós não vamos ficar calculando o NOx vendo assim a estrutura. Existem algumas regras para determinar o NOx. Isso aqui é só uma introdução. Tá? Também, né, mais um exemplo, aproveitando aqui, se os dois elementos fossem iguais, né, concorda que não existe quem é o mais eletronegativo, os dois são iguais, eles têm exatamente a mesma eletronegatividade. Então, o que vai acontecer aqui, né? Como nenhum dos dois ganha, então aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0 também. Isso aqui também é um NOx. Tá? Então, o NOx pode ter valor 0 sem problema nenhum. Tá? Bom, isso aqui então são só dois exemplos aí para, né, iniciarmos aqui. E agora sim vamos às regras de NOx. Tá? E nós vamos ver que alguns elementos seguem algumas regras aí, né? A gente tem que decorar essas regras, tá? Não são muitas, são para poder aplicar depois. Vamos lá. Então aqui, regras para NOx. Tá? Regras. Então as regras são as seguintes, ó. Olhando, tá, pela tabela periódica, nós temos lá, né, os elementos que são do grupo 1 da tabela periódica, tá? Todo o grupo 1, botar assim G1, tá? É o grupo 1 da tabela periódica. O grupo 1 da tabela periódica, o NOx dele é sempre mais 1, tá? O grupo 1 sempre perde um elétron nas ligações, então ele fica mais 1. O grupo 2 também tem, né, uma regra, ele é mais 2, certo? Depois temos mais 3 elementos que também são positivos, ó. A prata, o zinco e o alumínio. A prata é sempre mais 1, o zinco é mais 2 e o alumínio é mais 3. Tá? Esses aqui, eles nunca mudam, são sempre esses valores aqui, certo? Ah, mas a prata não pode ter outro valor além de mais 1? Né? Poder até pode, tá? Mas esse mais 1 é o que sempre aparece. Só vai aparecer um NOx diferente aqui se estiver pegando questões assim bem absurdas, né? A questão, por exemplo, ITA, Olimpíadas Internacionais de Química, nem na Olimpíada Nacional cai, tá? Outro NOx da prata. Só na internacional, pega lá a Olimpíada Russa, lá, Mendeleev, tá? Aí aparece uma coisa mais estranha. Mas, no geral, eles têm esses valores aqui, tá? O zinco é 2, o alumínio é 3, a prata é 1, e o grupo 1 é 1, o grupo 2 é 2, tá? Então, isso aqui tu tem que decorar, ok? Bom, claro que, como na prova do Enem tu não tem tabela periódica, teria que saber ainda quem são os principais do grupo 1, ok? O grupo 1, por exemplo, o principal dele é sódio, né? E o outro principal é o potássio. Os que mais aparecem. No grupo 2, o que nós temos de principal aqui? Ah, o magnésio, o cálcio, né? São os principais aqui do grupo 2, né? E a prata, zinco e alumínio dele não tem que saber o grupo, né? Porque vai ter que decorar o número de qualquer jeito, né? Bom, além desses aqui, que nós temos mais de regra. Aí vem as regras que têm exceções, tá? E aí é o seguinte, ó. O grupo 16 da tabela periódica e o grupo 17, eles também têm regra. Ou seja, o grupo 16 é aquele que tem 6 na última camada, 6 elétrons na última camada. Como a regra principal que a gente usa é a regra do octeto, ele tem que completar 8. Se ele tem 6, tem que completar 8, então, no geral, ele tem que ganhar 2, né? Aí completa 8.
Ganhando 2, ele teria, então, uma carga menos 2. Então, o NOx dele eu vou dizer que é menos 2. E o grupo 17 é a mesma ideia. O grupo 17 tem 7 elétrons, então ele teria que ganhar 1. Então, ele vai ser menos 1. Porém, aqui nós temos um probleminha. Essa regra aqui, ela só vale em uma circunstância, tá? Eu vou colocar aqui digitado, fica mais bonitinho. Só botar uma letra aqui, peraí. Isso só vale quando forem o elemento mais eletronegativo. Vou arrumar aqui. Tá? Então, isso vai ficar mais claro depois nos exemplos, né? Então, o grupo 16, por exemplo, tem um enxofre. Né? O enxofre é do grupo 16, ele é importante, tá? O grupo 16 tem um enxofre e ele vale, então, menos 2. Mas isso só vale se ele for o elemento mais eletronegativo dentro do composto, né? Então, o que acontece, ó, se tu olhar a tabela periódica, o enxofre, às vezes, aparece ligado com o oxigênio. Só que o oxigênio é mais eletronegativo que o enxofre. E o que acontece daí, né? Aí a regra não vai valer para o enxofre. Nesses casos daí, né, se tiver oxigênio na mesma fórmula que está o enxofre, né, o enxofre não vai ser menos 2. Tá, mas e aí? Quanto vai ser o enxofre? Isso que nós vamos calcular. Tá? Então, em geral, tu tem que calcular algum elemento ali nos NOx. Então, esse daí vai ser a nossa variável, tá? Mas, né, vamos lembrar que grupo 16 vale menos 2 e grupo 17 vale menos 1. 17 é a mesma coisa. Um cloro, que é do grupo 17, vai valer menos 1. Porém, se, né, tiver um outro elemento mais eletronegativo que o cloro, aí a regra para ele não vai valer. Eu vou ter que calcular quanto vai ser o NOx desse cloro. Bom, então, o grupo 16 e o grupo 17, feito. Depois temos, né, outros com regra, tá? O oxigênio, por exemplo, opa, tô em vermelho. O oxigênio, a regra dele é menos 2, mas ela tem uma exceção, ok? Então, vou colocar digitado que é melhor, não? Então, ela é exceto em peróxidos, que nós vamos ver no futuro, tá? O que é peróxido, que daí vai valer menos 1. Tá? Então, aqui, né, exceto em peróxidos, que vale menos 1. Tá? E o caso também do hidrogênio, que também tem uma exceção, mas, ó, vou colocar aqui que o hidrogênio, em geral, ele é mais 1, tá? O hidrogênio mais comum, né? Opa. O hidrogênio mais comum é mais 1, porém também temos uma exceção. Exceto, vou botar assim, exceto quando ligado, quando não, né? Quando ligado a um metal. Tá? Daí a regra para o hidrogênio não vai valer. Vou botar assim bonitinho. Ok? Então, né? Tem que lembrar aqui que o oxigênio, então, ele é menos 2, exceto em peróxidos, que vai valer menos 1. Né? E o hidrogênio, em geral, é mais 1. Tu vai ver que é bem raro aparecer peróxidos, tá? Nós vamos estudar peróxidos bem mais à frente, lá em funções inorgânicas, depois lá dos óxidos. E aqui, né? O hidrogênio, exceto quando ligado a com um metal, é bem raro aparecer hidrogênio ligado com metal. Tá? Então, não tem que se preocupar muito com essa regra também aqui. No geral, o hidrogênio vai ser mais 1. E a nossa regra geral agora aqui, ó, é o seguinte, ó, que é o que é o mais importante, né? Sempre, ó, a soma dos NOx, a soma dos NOx de todos os elementos é igual à valência, certo? Igual a valência, vou botar assim mesmo. Então, a soma de todos os NOx é sempre igual à valência, tá? O que significa isso aqui, né? Aí que vamos entrar agora no exemplo. Então, eu vou colocar numa outra tela para vocês aqui também, ó. Já deixar aqui a tabela periódica. Cadê aqui imagens? Nossa tabelinha periódica, ó, eu já vou deixar marcado aqui, né?
na tabela, então, aquelas regras que eu coloquei ali também, né? Então, a gente pode colocar para memorizar mais fácil, né? Lembra que o hidrogênio aqui, ó, ele é mais um, né? Então, o nosso hidrogênio é mais um. Vou só dar um zoom aqui para escrever mais fácil, tá? Depois eu tiro o zoom. Então, aqui o nosso hidrogênio, ele é mais um, tá? O grupo 1 inteiro, né? É mais um, lembra? E o grupo 2 é mais 2, tá? Quem são os importantes que tem que lembrar desses grupos? Nós temos aqui, ó, principalmente, vou marcar aqui de amarelinho, o nosso sódio aqui, né? E o potássio, tem que decorar eles aqui, né? E aqui do lado o magnésio e o cálcio. Claro, os outros elementos podem aparecer também, mas eles vão dizer onde é que está. Agora, magnésio e cálcio, eles nunca falam onde é que ele está, nem sódio e potássio. E depois nós temos aqui no meio, ó, tá vendo aqui, ó, a prata, o zinco e o alumínio? Né? Então, a prata é mais um, o zinco é mais 2 e o alumínio é mais 3, tá? E eles são, então, importantes também, né? Então, a prata, o zinco e o alumínio, ok? Até ali eu vou voltar aqui. Vamos colocar esse daqui também, né? Ó, então aqui, né? Mais um, né? E esse aqui é o mais 2 e esse aqui é mais 2. E depois, lá no final, nós temos agora aqui, né? O grupo 16 e o 17, ó, certo? Que aqui, né? O 16, então, é menos 2 e o 17 é menos 1, exceto quando tiverem, né? Com oxigênio, com um elemento mais eletronegativo que eles. Então, aqui, ó, quem são importantes os elementos para saber? O oxigênio e o enxofre, tem que saber do grupo 16. E do grupo 17 é bom lembrar o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Tá? É bom lembrar quase o grupo inteiro, certo? Então, aqui, deixa eu tirar o zoom agora. E temos ali anotado para vocês, né? Quem são os elementos importantes e quais são os NOx deles, certo? Tá? João, ali a família do boro, nitrogênio, carbono, certo? Eles não têm regra. Aqui isso que eu estou mostrando é uma regra. E o que seria uma regra? Regra é quando tu nota que os elementos geralmente seguem aquele mesmo valor. Então a gente estabelece uma regra, mas não é assim, ó, que eles tenham que ser assim. Lembra que, né, toda regra tem exceção, sempre tem. O que não tem exceção são leis. Então isso aqui não é uma lei periódica, não é uma lei sobre a tabela. É uma regra, porque geralmente isso aqui acontece, tá? Esses outros elementos aqui, né, o boro, carbono, nitrogênio, não chega a se estabelecer uma regra, porque em geral eles variam muito, tá? Então o nitrogênio sempre tem muitos valores, o carbono muitos valores. Então, como varia bastante, não se tem assim, o mais comum é dar tanto. Não tem isso, né? Por isso que não se cria regras, tá? Porque aí tu criaria uma regra e aí tu iria notar depois que, bom, deu muito mais exceção do que regra, então não vale a pena, né? Agora, esses que eu circulei aqui, vale a pena lembrar deles, né? Eles têm regra ali, então a gente usa isso. Tranquilo? Certo? Bom, então assim, ó, tabela periódica, então, lembrando dela de novo, né? Tá aí marcado já. Claro que lá no Enem tu não tem a tabela periódica, então por isso que eu marquei quem são os principais, que é bom tu sempre lembrar deles. Se tu tem aí uma tabelinha impressa, tu já marca eles também e sempre vai lembrando onde eles estão ali, né? Em outras provas, né, como URGS particulares, né, enfim, né, tu tem tabela periódica, então tu pode olhar para ela e ver ali, né, direitinho o grupo que eles estão. Mas sempre é bom lembrar, tá, onde eles estão ali. É importante a posição deles na tabela. Bom, seguindo, então, agora vamos a exemplo de como eu vou usar aquelas regras, né, para determinar o NOx. Vamos começar com um exemplo bem simples e depois, né, vamos, né, melhorando, ok? Vamos começar com esse exemplo aqui. Eu tenho essa substância, NaCl, tá? Bom, voltando aqui duas telas, eu disse aqui que a soma dos NOx de todos os elementos é igual à valência. Então, em primeiro lugar, né, o que é valência? Valência é o que vem escrito aqui em cima, tá? Então, aqui em cima, no composto, ó, vai vir escrito aqui sempre, ó, a valência, tá? Mas tu vai olhar, tá, mas não tem nada ali, né? Então, é zero, certo? Se não tem nada escrito ali em cima, é zero.
tu vai ver que tem algumas espécies que tem alguma coisa escrita ali em cima, né? Tu vai pegar, por exemplo, um NO3 menos, tá? Eu vou só colocar aqui, mas eu vou fazer eles depois bonitinho, tá? Mas já viu coisas assim, né? Ó, menos lá em cima. Então, esse menos é a valência, quer dizer que vale menos 1 aqui, né? Quando tu escreve assim, ó, né? Esse mais é a valência, tá? Então, valência é o que vem escrito em cima. Se não tem nada escrito em cima, é porque a valência é zero, tá? Não dá para dizer assim, ah, não tem valência. Não, tem, sempre tem, né? Só que vale zero, tá? E o zero eu não escrevo daí, ok? Certo isso? Às vezes tem algumas provas aí que até escrevem o zero. Quando é metal, por exemplo, assim, um pedaço de ferro, se eu não colocar nada, é zero. Mas em vários lugares aparece assim, ó, Fe zero. Bom, por que eu coloquei, né? É só para enfatizar que não tem nada realmente ali em cima, tá? Mas se eu não colocar nada, é zero de qualquer forma, ok? Então, o que que é a valência, tá? Então, ali em cima fica, né, a valência. Nesse caso aqui, não é nada ali, né? Aliás, eu vou deixar até, como a gente tem um espaço infinito aqui, né? Não infinito, infinito, mas, né, podemos deixar esse exemplo aqui, tá? Não tem problema, né? Então, aqui, ó, isso aqui, ó, é a nossa valência, tá? Isso aqui é a valência, isso aqui é a valência, tranquilo? Ok? Então, né, a valência aparece escrita em cima. Então, mas se ele escrever só o NO13 e não botar nada lá em cima, eu tenho que saber que é menos 1, né? Não, assim, ó, se é menos 1, é obrigatório escrever menos 1. A prova não pode, né? Ninguém pode colocar NO3, e tinha que saber que é menos 1. Não. Se tu escreveu a fórmula, tem que escrever o sinal que ela tem, tá? Não é uma coisa obrigatória. Porque, por exemplo, em alguns casos, esse aqui, por exemplo, ó, o SO3 e o SO3 2 menos são duas coisas completamente diferentes, tá? Isso aqui, ó, é diferente, porque um tem valência zero lá em cima, a valência aqui é zero em cima, e esse aqui é menos 2. Então, e os dois existem, certo? Então, tu não pode simplesmente colocar o SO3, eu tenho que saber que lá em cima tinha. Não, porque existem os dois. Então, né, não pode fazer isso. Se tiver uma carga lá em cima, tem que ser escrita. No caso da substância NaCl, ó, não tem nada lá em cima, tá? Então vai ser escrito assim mesmo, ok? Vamos, né, então, pegar outra tela, deixar essa aqui só com essa anotação de valência e vamos de novo. Tranquilo? Alguma dúvida aqui em valência? Tá? Vamos de novo então agora. NaCl. Muito bem, agora eu sei que a valência aqui em cima é zero. Isso quer dizer que a soma dos NOx, do sódio e do cloro tem que dar zero. Então, eu vou fazer assim, ó, eu faço um esqueminha assim, eu ponho um igual a zero aqui. Bom, quanto vale o NOx do cloro? O NOx do cloro tem uma regra para ele, né? Cloro é do grupo 17, e o grupo 17 tem uma regra. Vamos voltar à nossa tabela periódica aqui. Ó, o cloro está aqui, ele é menos 1. Mas lembra que no grupo 17 ele tem que ser o mais eletronegativo. Bom, nesse meu composto, eu só tenho cloro e sódio. E o cloro é mais eletronegativo que o sódio, certo? Todo não metal é mais eletronegativo que um metal, tá? Então aqui, né, o que vai acontecer? O cloro vai ser menos 1, ok? E o sódio? Mas o sódio, ele é grupo 1. Grupo 1 é mais 1. Olha, tá. Nesse caso, eu apenas comprovei que mais 1 e menos 1 tem que dar zero, né? Tem que dar zero, concorda? Fechou. Então, o que eu fiz aqui, então, de cálculo? Nada. Nesse aqui, a gente não precisou calcular nada. Simplesmente sabe que NaCl, né? Tá tudo certinho ali. Ó. É mais 1 e menos 1. Tá? Agora, vamos complicar, então, um pouquinho. Se não fosse apenas NaCl, se a minha substância fosse NaClO. E aí? NaClO. E agora? Agora, vamos ter que fazer de novo aquilo ali, né? Quanto que é a soma? É a valência, né? Que é aqui em cima. Como não tem nada, a valência é zero. O oxigênio tem regra para ele, né? O cloro teria uma regra, mas aí nós temos um problema aqui, né? Porque a regra para o cloro, que é menos 1, só vale quando ele é o mais eletronegativo.
Nesse caso, o O é mais do que o cloro, né? Então, o cloro caiu na exceção. Ele não vale menos 1 aqui, tá? Mas o sódio tem uma regra, né, que é mais 1, então ele é sempre mais 1. Então, o sódio eu sei que é mais 1, tá? O oxigênio tem uma regra para ele, é menos 2. Então, aí, ó, eu sei que o O vale menos 2, o Na vale mais 1. Quanto teria que valer esse cloro para que a soma total, né, dê zero? Bom, olhando assim, mais 1 e menos 2, ó, aqui esse cloro vai ter que ser mais 1. Né? Se eu colocar mais 1 aqui, ele zera. Então, aqui nesse caso, ó, esse mais 1 aqui, eu tive que calcular ele. E aí que pode ser uma pergunta de prova. Perguntar o NOx do cloro nos elementos abaixo. Aí ele colocou NaCl numa das substâncias. Aí tu olha, ele é menos 1. O outro cloro nessa outra substância. Ah, nesse caso aqui ele é mais 1. Né? E aí tem que ir vendo as substâncias que ele vai dizer. Tá? Tranquilo aqui? Então eu consegui calcular ele ali. Vamos calcular mais um. Se eu tivesse agora essa minha substância aqui, ó, FeCl3, tá? Quanto vale o NOx dos elementos aqui? E aí, como é que a gente faz agora? Primeira coisa, olhar a valência. A valência é zero. Então aqui um total é zero. Beleza. O ferro, tem regra para ferro? Bom, ferro não é do grupo 1 nem do grupo 2. Então não tem regra para ele. Né? Voltando aqui na nossa tabela periódica, o ferro está aqui no meio. Ferro aqui no meio, para nós, não adianta nada, não tem uma regra aqui. Tá? Então vamos voltar aqui. E agora? Vamos lá. Cloro tem regra? Ah, cloro tem. Né? Se ele for o mais eletronegativo, tem regra. E ele é o mais eletronegativo. Então, esse cloro aqui vai valer menos 1. Tá, mas olha só, tem 3 cloros. Cada cloro equivale a menos 1. Portanto, eu vou deixar o menos 1 escrito aqui embaixo, para lembrar dele. Vou fazer de verde. Ó, porque é o NOx do cloro. Mas aí, como são 3, eu multiplico por 3, ó, o total de cloros é menos 3. Eu deixo anotado aqui embaixo para lembrar que cada cloro vale menos 1, tá? E aqui deu menos 3. Ó. Ah, agora eu consigo achar o ferro, né? Quanto tem que ser esse ferro? Esse ferro, para dar 0 ali, ele vai ter que ser mais 3. Ó. Então, aqui, achei o NOx do ferro. Ferro vale mais 3. Beleza? Tá? Vamos a mais um exemplo. Vamos pegar agora esse aqui. Ó. CaNO3. Deixa eu só fazer um pouquinho mais afastado, para poder calcular direitinho. Então, CaNO3, parênteses, 2. E agora? Tá ficando feio isso nos parênteses aqui, né? Aí, tá mais bonito, né? E aí, né? CaNO3, 2. A minha pergunta é, o NOx de todos os elementos aqui, principalmente o do N. Então, vamos ver, né, que o N na tabela periódica está no grupo 15, mas nós não temos regra para grupo 15, certo? Vamos ver como é que eu faço aqui. Primeira coisa que se faz é a soma, né? A soma de todos eles vai ter que ser igual à valência. A valência aqui em cima é zero. Igual a zero. Muito bem. O oxigênio aqui, ó, né, ele vale menos 2. Né? Esse oxigênio é menos 2. Por quê? Né? É regra para oxigênio. Então, esse oxigênio vale menos 2. Porém, o menos 2 é para cada átomo de oxigênio. E aí uma questão interessante agora. Quantos oxigênios, né, nós temos aqui? Ó? Dentro do parênteses, aqui embaixo do O, tem 3. Porém, esse O aqui está num parênteses, ó, que tem 2 lá fora. Então, quantos Os eu tenho na real? Eu tenho 6 Os. Tu sempre tem que multiplicar, tá? Eu posso ter parênteses, colchetes, tá? Mas aparece um colchete. Tem que multiplicar, tem que ser todos eles. Então, aqui eu vou ter 6, ó. Certo? Então, aqui eu tenho 6 menos 2, ó. Dá menos 12. Ok? Vamos lá, seguindo. Cálcio. Eu sei que o cálcio é do grupo 2. Né? Eu lembro dele, que eu decorei aqui na tabela periódica. Ó. O cálcio está aqui. Né? Ele é do grupo 2, ele é mais 2. Então, o cálcio tem regra para ele. Cálcio é mais 2. Vou botar aqui embaixo escrito, só tem um cálcio mesmo. Ó. O parênteses não pega o cálcio. Então, se é mais 2 aqui, aqui é mais 2. Feito. Agora, aqui em cima eu posso ver que a soma
né, vai ter que ser quanto aqui? Tem que ser 0, então eu tenho mais 2 e menos 12. Se eu colocar um mais 10 aqui, eu consegui zerar agora. Então, mais 10 eu calculei. Porém, cuidado, né? O NOx do N não é 10. Por quê, né? Não tem só um N. O N está no parênteses, tem dois Ns, né? Também multiplica aqui o N, ó, né? Então, como tem dois Ns, 10 é o NOx para dois Ns. Para cada N eu tenho que dividir. Então, 10 dividido por 2, mais 5. E realmente agora o NOx do N é mais 5, certo? Achamos agora o NOx do N, tá? Certo aqui, então, cuidar um pouquinho quando tem esses parênteses, né? Claro, tem gente que escreve diferente em volta aqui, né? Eu prefiro fazer assim, eu sempre faço a soma na parte de cima, já que a valência fica em cima, e embaixo do composto eu coloco o NOx de cada elemento, tá? Para saber o NOx de cada um. Então aqui também eu faria, né? Colocar o mais 1 e o menos 1 aqui embaixo, aqui o mais 1 e o menos 2 ali embaixo, tá? Mesmo não precisando, né, colocar embaixo, mas para eu lembrar que daí o que está embaixo, que eu escrevo embaixo, é sempre o NOx do elemento mesmo, e lá em cima eu uso só para fazer a conta, tá? Nesses aqui, então, tranquilo? Vou pegar mais um, somente, para a gente encerrar essa tela aqui, se eu tivesse algo assim, ó. Vamos pegar aquele nosso SO3, que apareceu antes e que tinha um menos 2 lá em cima, tá? Vou colocar ele mais para baixo, aqui no meio, tá? Como é que fica agora? Se eu tenho assim um SO3, né, menos 2. Está meio bagunçada a minha tela aqui. E agora, quanto é a soma? Né? Porque a soma agora aqui é um problema, né? A soma não é mais 0. A soma agora vale menos 2. Então, vamos colocar aqui que o total agora tem que ser menos 2. Ok? Porque tem um 2 menos lá em cima. Então, o total agora é menos 2. Bom, quanto vale cada oxigênio? O oxigênio tem regra. Então, mas o enxofre também tinha regra, né? Mas lembra que a regra do enxofre só vale se ele for o mais eletronegativo. Nesse caso, ele não é, ele perde para o enxofre, perde para o oxigênio, né? Então, o enxofre está sem regra. Então, aqui, né, vamos ter que calcular esse enxofre. O oxigênio eu sei que vale menos 2. Eu tenho 3 oxigênios. Aqui dá menos 6. Então, cuidado. Muita gente vai no automático aqui e põe mais 6. Não, né? Porque se eu botar mais 6, vai dar 0. Eu não quero que dê 0. Eu quero que dê menos 2. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Mais 4. Ok? Porque mais 4 menos 6 dá menos 2. Certo isso? Então, aqui eu só tenho um enxofre mesmo. Ele vale mais 4. Tá? Esse é o NOx do nosso enxofre. Certo? Então, quando tem uma carga escrita em cima, seja ela positiva ou negativa, né? Tá, tu vai colocar que a soma é igual àquela carga. Nesse caso aqui é menos 2, tá? Ficou assim. Beleza, tá? Tranquilo isso aqui? Vamos a um caso um pouquinho mais complicado. Bom, antes de ver direto o caso mais complicado, eu vou mostrar esse aqui, ó. Vamos calcular o NOx agora do enxofre nesse composto aqui, tá? Vamos lá. Então, o enxofre lá antes tinha dado, né? Vamos ver aqui. Mais 4. Só que o enxofre não tem regra, tá? Então, aqui ele pode dar um valor diferente. Vamos lá. Vamos calcular o enxofre aqui. Bom, quanto é a soma, né? Como sempre aqui. A soma é 0, né? O oxigênio tem regra, já que o enxofre não vai ter aqui, né? Porque o O é mais eletronegativo que ele. Então, aqui vale menos 2. E esse O aqui vai ser, são 4 Os, né? Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Esse H é mais 1 vezes 2 dá mais 2. Muito bem. Eu olhei aqui o H, fiz direto no fim, né? Mas o H, tu lembra, né, que tem uma regra. O H, a única exceção é se ele estiver ligado a um metal. Não tem metal aqui, né? Então, aqui é tudo não metal. Aqui o mais 1, ó, mais 2, tá? Vezes 2 ali, né? Quanto vai ser o meu enxofre nesse caso aqui, então? Podemos calcular, né? Mais 2 e menos 8, agora tem que dar 0. Esse enxofre é mais 6. Eu tenho um enxofre mesmo ali, então o NOx dele realmente é mais 6. Calculei o NOx daquele enxofre ali. Muito bem. Vamos lá. Outra coisa que tu pode notar aqui, ó,
Bom, antes disso, né, antes de notar as coisas, vamos calcular mais um, tá? Em vez de calcular agora no H2SO4, eu vou calcular nesse aqui, ó. SO4, 2 menos, tá? Quanto ao NOx aqui do SO4, 2 menos? Bom, a soma tem que dar menos 2. Muito bem. O oxigênio vale menos 2. Vezes 4 dá menos 8. Muito bem. Esse enxofre tem que ser quanto, então, né? Se é menos 8 aqui, tem que dar o total de menos 2. Aqui vai ter que ser mais 6. Então, só tem um enxofre, ele deu mais 6. Se tu olhar, pô, de novo. Tinha dado 6 antes, agora deu 6 depois. Aí tu começa a notar umas coisas. Pô, ele era SO4. Aqui ele também é SO4, mas tem um menos 2 lá em cima. Mas aqui tinha 2 Hs. Então, coisas que tu já pode estar aí, né, vendo de repente, ó. Quando nós fizemos isso ali, ó, eu vou pegar, como nós estamos aqui com opções digitais, né, eu posso fazer isso aqui, ó. Isso eu não poderia fazer no quadro, né? Ó, mas aqui, ó, chegou a notar que quando nós fizemos isso aqui, tá vendo que aqui em cima, isso aqui é menos 2, né? Concorda? Opa, meu 2 mudou de fonte. Olha só. Vou botar aqui, né? Menos 2. Tá vendo que, né, só esse pedaço aqui, então, ó, é menos 2. E esse menos 2 é o que estava lá em cima, ó, menos 2, tá? Então aqui fechou. Deixa eu ver a dúvida do Pablo. Ah, no caso do enxofre, exatamente, tá assim, ó, Pablo, tá respondendo já para mais gente que tem dúvida. Os NOx, na real, eles não podem ser qualquer valor, tá? Existem alguns valores que pode, uns que não pode. A gente não tem que se preocupar muito com isso, tá? O que a gente tem que pensar é sempre o seguinte, ó. Um NOx positivo quer dizer que ele perdeu elétron. Um NOx negativo quer dizer que ele ganhou, tá? Quando ele ganha, é para completar o octeto. Só não metais é que ganham. Então, o negativo só aparece para não metais. Voltando à tabela periódica aqui, ó, vou pegar a minha completa aqui. Deixa eu botar aqui nenhum aqui, ó. Tá? Quem são os não metais? Aliás, melhor seria dividir aqui, né? Cores. Não sei como é que eu faço botar grupos aqui. Não. Que cores? Eita, virou uma bagunça agora aqui. Aqui melhor. Tá, melhorou aqui, ó. Certo? Porque isso aqui eu tava separando com os semimetais também, né? Mas os não metais é que podem ganhar elétron, né? Para completar o octeto. Os metais, em geral, perdem. Por isso que o metal, em geral, ele é positivo. Certo? Então, aqui, né, em geral, o metal é positivo. Bom, quantos ele pode perder? Nunca um elemento pode perder mais do que tem, ok? Por isso que o sódio, na última camada, ele tem um só. Então, em geral, ele perde um. O magnésio, ele tem dois na última camada, ele é grupo 2. Então, em geral, ele perde dois, né? Aí saíam as regras. O grupo 17, por exemplo, aqui, né? O que vai acontecer, né? O grupo 17, ele tem 7. Né? Vamos pegar o cloro. O cloro tem 7 na última camada. Se ele ganhar 1, ele completa o octeto. Então, o normal dele é ganhar 1, ficar menos 1. Mas quantos ele poderia perder? Se ele tem 7, ele pode perder 7. Então, o NOx do cloro, no máximo, é mais 7. Assim como o NOx do enxofre, então, pensando assim, né? O enxofre, ele tem 6 na última camada. Então, ele poderia perder 6. Certo? Então, ele poderia ter um valor, ó, que é o quê? Ganhar 2, que é menos 2, mas pode variar até perder 6. Tá? Como de menos 2 a mais 6, se pegar esse intervalo de números, né? Menos 2 até mais 6, tu passa pelo zero, né? Ou seja, zero é possível. Tá? Até a pergunta do João ali agora, pergunta se ele pode ser zero. Qualquer elemento pode ter NOx zero. O zero é possível para qualquer um. Zero significa o quê, né? Que o total de elétrons que tu tem é o quanto tu tinha antes. Tu não ganhou nem perdeu, tá? Mas concorda comigo o seguinte, ó, que se tu tem uma ligação um composto meio estranho, em que tu ganhou um elétron e ao mesmo tempo perdeu um elétron, né? Tu ganha um, ficaria com menos um. Tu perde um, tu ficaria com mais um. Só que aí tu ficou com zero, né? Se tu ganhou e perdeu a mesma quantidade, vai dar zero. Então, o NOx zero, ele é possível,
tá? A gente não costuma dizer assim que ele é neutro, tá, João? Eu coloquei aqui, né, se ele significa que ele é neutro. Não é bem a ideia do NOx. O NOx é tu dizer apenas quantos elétrons ele ganhou ou perdeu dentro de uma ligação. Seria, tecnicamente, neutro, mas a gente não utiliza o termo neutro, tá? A gente diz simplesmente que o NOx dele é zero. Quer dizer que ele não ganhou e nem perdeu elétrons num modo geral, né? Claro, ele pode ter ganhado e perdido a mesma quantidade, daí dá zero, mas, né, acontece às vezes. Certo? Então, até o valor, né, que nem o Pablo colocou ali, poderia ser menos 10, aí teria que ganhar 10 elétrons, e não tem nenhum caso em que isso aconteça, né? Então, a gente não fica assim muito preocupado com os valores que podem, que não podem. Tem tabela periódica, pegar aquelas mais completas, que vem embaixo do elemento vários NOx possíveis. Aí tem que pegar aquelas tabelas, sabe, que tu compra em livraria, aquela que tu abre, assim, tem um monte de informação ali, né? Ali essas tabelas mais atrapalham, né, do que, né, ajudam, tá? Mas não seriam casos normais aí, tá? Pois é, passar de 8 é complicado. Na prática não teria nenhum, assim, simples. Pode acontecer com esse de transição aqui no meio, mas nada que caia em prova. Vai ver que em prova são sempre os mesmos elementos, ou é aqueles que eu circulei lá. E quando é para calcular, é algum aqui do meio, em que ele não passa de 8. Ele dá sempre 2, 3, 4, tá? 1, né? Não dá casos assim de passar de 8. De passar de 8 teria que perder 8 elétrons, isso é muito raro, tá? Não estou dizendo que não exista, certo? Pode existir, pode, mas nada que vá aparecer em prova, tá? Então a gente não tem que se preocupar. Beleza? Tá? Então aqui, ó, voltando aqui, o que a gente pode notar, que é uma coisa que vai precisar agora, tá? Que esse pedacinho só, eu poderia dizer que só esse pedaço vale menos 2. E concordo aqui, o menos 2 mais 2 aqui do H, ó, zerou também, né? Se eu pegar só assim, eu também daria zero. Ok? Bom, como é que a gente vai utilizar isso aqui? Assim. Imagina que agora tem esse composto aqui, ó. NiSO4, tá? E agora? Eu tenho NiSO4. Como é que eu resolvo isso agora? Né? Porque assim, o Ni, né, se quiser voltar aqui na tabela periódica, o Ni, o níquel, está aqui, ó, no grupo 10. Não tem regra para ele. Tá? Então, o níquel eu não sei. Beleza? Não sei o níquel. O enxofre, eu não sei. Por quê, né? Porque o enxofre está ligado com o O. E aí a regra dele não vale. Então, o enxofre eu não sei. E o O? Ah, o O eu sei. Mas não vai adiantar eu saber o O se eu não sei dois elementos. Como é que eu vou calcular eles, tá? Não dá. Então, esse aqui, ó, tu só consegue calcular se tu já souber que o SO4 vale menos 2, né? Então, a única maneira de achar o valor para o NiSO4 é ter decorado antes, vou botar aqui a tua mente, é isso aqui, vai ter que decorar essa substância aqui, que é o HSO4, H2SO4, porque decorando, ó, tu vai lembrar que o SO4 aqui, ó, tá ligado com dois Hs. Cada H vale mais um. Então aqui vale mais dois os Hs, ó. Se ali vale mais dois, quer dizer que esse SO4 inteiro aqui, ele vale menos 2, ó, para poder dar zero. Ok? Então, eu decorei a fórmula H2SO4 para poder decorar que o SO4 vale menos 2. Sabendo que o SO4 é menos 2, quando ele aparecer na substância, eu vou saber que ele é menos 2. Como eu sei que o total tem que dar zero, então eu consigo descobrir que esse meu níquel vale mais 2. Só assim eu consigo descobrir o níquel, tá? Porque o SO4 é menos 2, né? Quando aparece escrito num composto, ok? Pois é, fazer a fórmula do SO4, o Gabriel sugeriu ali. Mas como que tu vai fazer a fórmula do SO4? Tu tem que saber que ele vale menos 2 em cima, tá? Vou pegar um outro exemplo só para, né, ilustrar isso aqui. Vamos pegar agora um que eu não falei, que não é o SO4, tá? Vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar um outro exemplo. Exemplo. Tem que achar o NOx agora desse elemento aqui de novo, tá? Agora é o ferro.
Agora é PO4. E aí, quanto vale o ferro? Tá? Qual é o problema, né? Bom, o problema é o seguinte, o ferro não tem regra. O P é do grupo 15, não tem regra. O O eu sei. Tá, e aí? Né? Como é que eu vou fazer? Ah, nós vimos que o SO4 valia menos 2. Será que o PO4 também vale menos 2? Não tem, não quer dizer, porque o P nem é do mesmo grupo do S. Né? P e S são do grupo diferente. E aí? Ah, vamos tentar montar a estrutura. Não vai dar certo, tá? E aí, qual é a maneira? A única maneira é tu lembrar de onde veio esse PO4. Tu tinha que ter decorado antes o composto que tem um PO4, tá? Porque eu sei que o PO4 tem alguma coisa escrito aqui em cima. Ele é alguma coisa menos aqui em cima. O problema é quanto, tá? E aí, né? Não é automaticamente 2. Pode ser 2, 3, 4, sei lá, tá? E aí, única maneira, decorar. Então, esse parênteses aqui é a tua mente, tá? Deixa eu botar anotado antes aqui. Ó. Isso aqui é a mente, certo? Tá na tua mente gravado. Então, aí, dentro da tua mente, de novo, nós temos quem agora? Um composto que aparece o PO4. Ah, eu decorei esse cara aqui, ó. Decorei ele. Ele é o ácido fosfórico. Agora sim. Se eu sei que decorado é H3PO4, quanto vale então o PO4? Quando tem 3 Hs, ó, pode fazer no automático isso aqui, né? Cada H é mais 1, dá mais 3. Então, se isso aqui tem que dar 0, quanto vai valer o meu PO4? Tem que valer menos 3, ó. Achei o PO4. Então, se o PO4 é menos 3, agora sim, eu sei que isso aqui tudo é menos 3. Lembra que tem que dar 0 aqui em cima, né? Então, quer dizer que esse ferro é o ferro mais 3. Achei o ferro. Tá? Então, não tem outra maneira sem ser decorando, né? Não. Ok? Então, nesse caso aqui, a gente não Professor, tem uma alternativa. Oi. o P tá onde na tabela periódica? Grupo 15. Peraí. Ó, P tá aqui, ó. Tá? O P tá no grupo 15. Certo? Então, não tem uma regra para ele. Pode olhar assim, tá, mas o Ah, grupo mas não 15. teria como colocar, não seria menos 5 daí o P? Aqui Se nesse caso, o... se tu. se- Não é menos 5, ó. Se tu calcular o NOx dele aqui só do P, vai dar mais 5. Mas, Eu sei que tu pode achar que o grupo 15, então é 5. E não vai ser verdade. Tá, é uma mas daí coincidência. com menos 8 do O. Sim, fechou, mas aí tu sabe que ele é mais 5, né? Aham. Pois é, mas e quem disse que ele tem que ser mais 5? Tá? Não tem que ser mais 5. Olha só. Vou pegar esse aqui, ó. Outro exemplo. Vamos pegar esse aqui agora. O ferro de novo, tá? Só para exemplo aqui, mas ferro. Tá? Qual é o nosso ferro? Ficou feio meu parênteses, deixa eu arrumar o parênteses. Mas é FeNO2, 2. Tá? O nosso ferro. E aí tu olhar assim, tá o N eu não sei. E agora? Aí também deu problema. Tá? Também vai dar É que a ops minha aqui. ideia é lá no exemplo que tu deu, que Uhum. o PO4 é menos 3, certo? O PO4 vale menos 3 em cima. Aham. Sim, então, se eu fizesse primeiro o O, que daria menos 8, Uhum. e o P, que varia menos 5, o total seria menos 3. Então, eu acharia o primeiro, depois eu calcularia o da frente, Sim, mas para aí tu tá, achar o zero. exatamente, mas aí tu tá afirmando que o P é 5. Para achar Porque o ele resultado total, que seria menos é, 3. mas acontece que o P não tem que ser 5. O P pode ter outros valores. Aqui deu coincidência dele ter o mesmo número que aparece no grupo. Ah, Isso tá. é uma coincidência, tá? Porque nem o N. O N tem que ser 5, às vezes é, às vezes não. Não, porque ele não tem regra. Então não dá para usar essas regras assim.
Em geral, até o N, o que mais aparece é o N5. E o P é o P5, só que não é obrigatório, tá? Ok. Então, não é uma regra. Então, é meio complicado, tá? Eu coloquei aqui, ó, esse aqui vai dar problema, esse problema aqui é bem mais sério, tá? Esse aqui é complicado afirmar que quanto vale esse N e quanto vale esse ferro, tá? Esse aqui é chatinho de fazer. Mas, né, para isso, ó, tem alguns compostos que são importantes, né? Então, já vai decorando alguns, que são o seguinte, ó, vou colocar eles aqui, primeiro o nome deles, depois eu coloco a fórmula, porque é bom se decorar já com o nome, porque o nome eu vou colocar digitado, que é mais prático, tá? Então, assim, ó, ácido nítrico, depois eu coloco a fórmula do lado. Ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido carbônico e ácido clórico, tá? Tendo esses aqui agora do ladinho aqui eu vou colocar a fórmula deles. O ácido nítrico, tá? Ele é o HNO3, o ácido sulfúrico é H2SO4, o fosfórico é H3PO4, o carbônico é H2CO3 e o ácido clórico é HClO3, tá? Esses ácidos aí são os principais ácidos, ok? E vale a pena, muito a pena, tu decorar eles, certo? Então, isso aqui é para decorar, né? Por que que eu vou decorar esses carinhas aqui, né? Nós vamos precisar, tá, dessas fórmulas aqui para dizer o nome dos sais, o nome de outros ácidos também. E para nomenclatura de ácidos, o mais fácil é decorar esses 5 aqui. Tu acha que é muito decorar 5? Eu diria que esse último aqui é meio inútil, tá? Agora, esses 4 de cima aparecem sempre, tá? Então, esses aqui são os principais ainda, os 4 de cima aqui. Então, tem que decorar eles, tá? Decora a fórmula deles já com o nome, certo? E aí tu vai usar para NOx, ó, por exemplo, apareceu o SO4, tu sabe que o SO4 veio do H2SO4, né? Se precisou, né, do PO4, tu sabe que ele veio do H3PO4, e tu sabe que o nome dele é ácido fosfórico, ok? Nós vamos usar isso depois no sais, para tu saber o que é um sal fosfato, por exemplo. O fosfato veio do fosfórico. Lembra que tem uma regrinha que tu troca ico por ato depois, né? Aí o sulfúrico vai gerar o ânion chamado sulfato. O nítrico vai gerar o ânion chamado nitrato. Esse do último aqui, que é o clórico, em geral ele é menos importante, que não tem muita aplicação, mas esses de cima aqui, eles têm, inclusive, aplicações, são cobradas em Enem, né? Vou pegar o ácido sulfúrico, é o nosso ácido de bateria, o ácido nítrico tem aplicações, tá? O fosfórico tem na Coca-Cola. Então, assim, tu vai ter aplicações para eles, tá? Que nós temos que saber, isso eu vou comentar depois nas funções mais à frente aí, né? Tá? Mas já decorem ele com o nome. É muito mais fácil do que qualquer outra regra que tem aí, tá? Meu cachorro ligou de novo. Eu não sei se vocês escutam aí o cachorro latindo, né? Mas não tem como bloquear aqui. E só para vocês entenderem o que está acontecendo com o cachorro, né? Acontece que ele quer brincar com o gato. Só que o gato às vezes não quer brincar com ele. O gato é meio assim, né? Então o gato quer ficar dormindo num canto. E o meu cachorrinho, né, o Flocos, ele quer brincar. E o que acontece? Um quer brincar, o outro quer dormir. Aí como, né, um é cachorrinho, o outro é gato, o gato vai para um lugar que o cachorro não consegue alcançar. Ele fica latindo, né, chamando ele para brincar. Ele quer brincar, brincar, brincar o dia inteiro. Aí acontece isso, né? Ah, o professor de inglês tá com bastante. Às vezes acontece. De vez em quando aqui também começa. Hoje até não tem nada, mas tem um cara aqui do lado, um vizinho aqui que tá serrando grades, acho que é essa que ele tá fazendo. E dá barulho aquele de serra de metal, né? Aquele aquela serra no metal lá. Então também é bem complicado, né? Mas, né? Enfim, ok? Então aqui, né? Beleza, certo? Decorem esses caras aqui, tá? Não vai ser assim algo que, decorei para quê, né? Vai usar para Enem? Vai precisar para URGS, se for fazer vestibular da URGS aí, vai. Precisa para PUC? Sim.
A UX precisa. Para tudo, se para a vida, né, precisa, tá? Ok? Pode, né, precisar dessas fórmulas em algum momento. São só 5, não custa, né? Já decorou tanta coisa aí, né? Tá? Beleza, Nox, tá? Vamos adiante, então. Vamos deixar o Nox aqui, tá? Depois vamos até esse aqui, deixa ele quieto por enquanto. Depois eu volto aqui, eu falo sobre ele, tá? Mas esse aqui, né? Então, decorem isso aqui e vai ser tudo bem mais tranquilo. Vamos entrar em funções inorgânicas já, né? Tá? Que nós vamos usar o Nox daí. Esse arquivo eu vou deixar ele aqui, para não misturar, e depois eu anexo para vocês na aula os 2 arquivos daí, tá? A mulher de decorar é colocando senha no celular. Tu acaba decorando. É que hoje em dia também, né, tu tem que decorar poucas coisas, assim, do dia a dia. Tirando a senha do celular, né, que eu não sei a senha de vocês, mas a minha tem 14 caracteres, tá? Ah, então, assim, vocês podem, né, às vezes tu não tem que decorar, tipo, número de telefone. Tem gente que não sabe o telefone de casa, não sabe o próprio celular, né? Porque não precisa, né? Tu tem na agenda gravado ali, então tem menos coisas para decorar. Mas uma dica que fica assim, para vocês treinarem o cérebro aí, né? Decorem coisas mesmo inúteis, certo? Decorem, por exemplo, quanto vale a raiz quadrada de 2. Quem sabe a raiz de 2 se na calculadora, né? Tá? Decore a raiz de 2. Tá, mas é inútil, na prova vai me dar a raiz de 2. Decora, é só para treinar o cérebro, certo? Não funciona, né, que nem computador, que quanto mais coisa tu guardar, né, mais lento fica. Ainda mais se tu usa o Windows, né? Tá, mas não é assim que funciona. Quanto mais coisa tu guardar na cabeça, mais coisa tu decorar, mais coisa tu vai conseguir decorar. Tá? Funciona meio como um elástico, né? Mais vai esticando, mais ele vai, né, se adequando aí, tá? Então decorem coisas mesmo inúteis, certo? Decorar o Pitágoras lá com 3, 4 e 5, né? Tá? Decora outros, né? Vai decorando, decora a raiz de 2. A raiz de 2 eu decorei na minha 8ª série, até hoje eu sei o valor. Que foi uma competição minha, um amigo meu, que era decorar o maior número de raízes, com 8 casas decimais, né, raízes não exatas. A gente decorou, na época eu sabia, tinha feito até o 10. A gente tinha que saber até a raiz de 10. Hoje eu não lembro mais tanto, eu lembro de 2 e de 3. As outras dá para deduzir daí, sabendo essas aí, né? Tá, mas dá para decorar. Valor de pi, decora. Os logs, log de 2, log de 3, log de 5, né? Aliás, log de 5 é inútil porque sabe o de 2, sabe o de 5, né? É 1 menos o log de 2. Mas enfim. Decorem coisas, tá? Então, vai melhorar a capacidade de ficar decorando novas coisas depois. Beleza? Então aqui, né? Foi, né? Vamos para funções inorgânicas. Vou abrir uma outra tela aqui, vai ficar separado, bonitinho. Aqui. Depois eu passo para vocês isso aqui direitinho, tá? Só apagar aqui os que sobraram. Beleza. Então, funções inorgânicas, aula 1, tá? Então aqui vamos iniciar. Funções inorgânicas. Tá? Nós temos, né, o que são funções? Pensando assim, né? Por que funções inorgânicas? A gente pega, por exemplo, na química inorgânica, e na química em geral, vamos pensar em toda a química primeiro, né? Todas as substâncias que existem. Nós podemos unir as substâncias conforme propriedades que elas têm de semelhantes, né? Que elas são semelhantes. Como se unisse, por exemplo, em grupos, né? Tu pode unir várias coisas em grupos. Os grupos, eles apresentam os membros daquele grupo com alguma propriedade semelhante. Então, tu pode ter um grupo para tal coisa. Tu tem um grupo que joga RPG. Porque todos ali têm a propriedade de, né, ter essa afinidade para jogar RPG um com o outro. Tem grupo que faz não sei o quê, grupo que tal coisa. Separa em grupos. As funções também. Nós vamos separar, né, as substâncias em funções. Por quê? Né? Porque elas vão ter algo semelhante, algo em comum entre elas. Nós temos uma função, por exemplo, chamada de sal. Dentro dessa função sal, todos têm sabor salgado. Olha que interessante, né? Tá? Todos têm, porque é uma propriedade comum na função sal. Tá? Então, todos têm. Então, se tu provou cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, tu viu que ele é salgado. Não precisa provar outros sais. Todos serão salgados. Tá? Um ácido tem sabor azedo. Uma base tem sabor que a gente chama de adstringente. Não sei se tu sabe assim que sabor é o adstringente. É aquele sabor que por exemplo, quem já comeu alguma fruta, em geral as frutas quando não estão maduras, vamos pegar, por exemplo, uma banana. Banana não madura.
Ou pega um caqui, o caqui é o mais legal, né? Um caqui ainda verde, né? E come ele, mamão ainda verde. Vocês já comeram isso? Mas não dá aquela coisa assim, grudando. Aquilo é o sabor adstringente. Quem já comeu sabão também já sabe que tem sabor adstringente, né? Já tomaram água sanitária? Tem sabor adstringente. Já comeram cinzas de carvão? Se alguém já comeu carvão aí, né? Tá, mas cinzas de madeira. Ó, meu cachorro tá possuído hoje, tá? Ah, quem já comeu cinzas, por exemplo, também. As cinzas têm sabor astringente. Você, não, professor, eu preciso saber que cinza tem sabor básico? Claro, é importante saber, ok? Então, para que eu vou usar isso, né? Caiu numa questão uma vez no vestibular. Tá? Não lembro que prova foi, mas perguntava sobre a forma antiga de se fabricar sabão. A gente sabe hoje que sabão é usando uma base, pode ser soda cáustica, e uma gordura. Misturando os dois, uma reação dá sabão. Perguntava quais que se usava antigamente. Antigamente, tipo, né, 2 séculos atrás. E como é que se fazia? Né? Gordura animal misturava com cinzas de carvão e cozinhava a gordura animal com cinzas de madeira ali que foi queimada fez uma fogueira, enfim, sobrou as cinzas. Cozinhava os dois, formava sabão, né? Essa é a origem da fabricação de sabão. Tinha que saber então que as cinzas eram alcalinas, tá? Que são básicas, ok? Então, as funções vai servir para nós para isso, né? Para ter alguma propriedade aí sobre os compostos, também a aplicação deles, tá? Bom, seguindo aqui, né? O que nós temos, ó? Na inorgânica, nós vamos ter 4 funções, né? Existem mais, tá? Mas as outras não são importantes. Mas as funções importantes que nós temos aqui são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, tá? Na inorgânica. Na orgânica, para quem já viu aí alguma coisa de orgânica antes, né? Viu que na orgânica tem muito mais funções, né? Lembra? Nós temos hidrocarbonetos, álcoois, fenóis, né? Aí tem aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster, amina, amida, aleto, nitrocomposto, nitrila, éter, tem um monte de função, tá? Lá é bem mais funções, aqui são menos, né? Então, vamos ver primeiro a inorgânica. Então, da inorgânica, vou colocar aqui as funções, a gente pode resumir elas como sendo, né? Vou colocar aqui os itens. Nós vamos ver as bases, vamos começar pelas bases, que é a mais simples, bases, mas temos também ácidos, temos também sais, e depois vamos ter os óxidos, tá? Resumindo aqui cada uma delas, claro que isso aqui não vai ser o conceito, tá? Mas aquela coisa assim, ó, como é que eu sei que o composto é uma base? Né? Como é que eu identifico ela? Olha que bonito que é a fórmula de base, ó. Deixa eu deixar mais um espaço aqui. Não vai ficar meio ruim. Não. Tá? Mas uma base, ela sempre tem uma cara assim, ó. Vou botar alguns exemplos, você vai ver a semelhança entre elas, ó. Uma base, por exemplo, NaOH. Ca, outra base, OH2, né? NH4, OH. Tá vendo a semelhança entre elas, né? Todas têm, ó, OH no final do composto. Então podemos resumir que a base será alguma coisa OH. Ácidos, como é que é a cara de um ácido? HCl, H2SO4, HCN. Tá vendo a semelhança entre eles, ó? H, H, H. Eles começam por H. Então, podemos dizer, de certa forma, que o ácido vai ter sempre fórmula H alguma coisa. Fórmula do sal. Como é que fica o sal? NaCl. Depois aqui, ó, CaSO4. NH4CN. Tá vendo que o sal, ele não tem nem o H nem o OH. Mas tá vendo que aqui eu peguei de propósito até, né? O primeiro aqui, ó, com esse aqui, ó. Olha como é que ficou. Esse aqui eu peguei esse aqui com esse aqui, ó. Olha como é que ficou. Aqui eu peguei esse aqui com esse aqui, ó. Olha como é que ficou, tá? Tá vendo? Então, eu poderia dizer que é aqui o pedaço da base com um pedaço do ácido. Então, ele só tem os dois pedaços. Ele não começa por H e nem termina por OH. Aí eu tenho um sal, certo? E o óxido? O óxido, ele vai ser desse tipo aqui, ó. Por exemplo, CO2, tá? SO3,
Fe2O3, tá vendo? É sempre dois elementos e um deles é O, tá? Um deles é O. Então, tu vai ter um elemento e o outro é o O. Então, a gente diz aqui que o óxido é sempre um elemento qualquer e embaixo vão números e aqui o O e um númerozinho embaixo. Então, é sempre da forma EXOY. São dois elementos e um deles tem que ser o O, tá? Então, o O ligado a mais um elemento só, ok? Deixa eu ver a dúvida do Gabriel. Ah, ali ele perguntou se for algo salgado com doce. Mas aí tu tem uma mistura, né? Tu não vai ter uma substância, uma das funções que tenha gosto salgado e doce, certo? Aí tu vai ter que ter, em geral, os orgânicos têm mais variedades aí de sabores, né? Digamos assim, só essa parte organoléptica, né, do sabor seria. Aqui na inorgânica, como só tem 4 funções e só 3 delas vão apresentar essas propriedades assim, mais críticas, né? A outra aqui depois eu vou comentar, mas a gente não tem muitos ainda. O sabor doce, por exemplo, aqui na inorgânica nem tem. Na orgânica tem. Tá? Por exemplo, a função álcool é uma das que é responsável por sabor doce em algumas substâncias. Tá? Propriedade dos sais, eu vou colocar depois, mas não é algo que é cobrado em prova também, né? Mas a propriedade do sal, organoléptica, né? A gente está falando que é a dos sentidos, né? É o sabor salgado. Os sais têm sabor salgado. Os ácidos têm sabor azedo. E a base tem sabor básico, né? Que é adstringente, o nome do sabor, tá? Mas nada assim que muito importante aí. Tem mais a gente saber. O óxido é que é complicado, porque na verdade os óxidos podem originar um ácido ou uma base. Então, depende do que ele vai formar, ele vai gerar o sabor daquilo. Desculpa. Esse aqui, por exemplo, é o F2O3. O F2O3, né, ele vai gerar uma base, então ele vai ter gosto básico. Um minutinho. Tá? O amargo, em termos de sabor, não sei bem o que seria o amargo, mas se for ácido, ácido é ácido. Outros sabores não tem, tá? A gente vai ter outros sabores aí, mas vai ser dentro da orgânica, não dentro da inorgânica. Amargo seria o quê? Seria um... não tem aqui, tá? Aí vai para orgânica daí. Tá? Aqui eu teria somente o adstringente, que é o básico, né? O ácido e o salgado. Só tem esses, tá? Bom, isso aqui então, né, no geral das funções. Vamos começar com bases, dar uma olhadinha hoje já em bases, e depois a gente segue para as outras. Então, vamos começar primeiro aqui, né, com bases. Bases também são chamadas de hidróxidos e também podem ser chamadas de álcalis. Aí vem um termo até, né, alcalino, que a base pode ser chamada de álcalis também, tá? A fórmula dela em geral, então, ali, nós vimos que é quando eu tenho esse OH depois aqui, né? Então, um exemplo de base, ó, é o NaOH. Ok? Toda base, quando for colocada em água, se eu colocar a base dentro da água, ela vai quebrar e vai formar isso aqui, ó. Certo? O importante da base, ó, é que ela formou isso aqui, ó. Isso é que vai dar, né, vai dizer que isso aqui é uma base, na verdade, formando hidroxila, tá? Então, o nome desse OH aqui, né, é a hidroxila. Então, quando a substância forma hidroxilas dentro da água, é porque ela é uma base. Toda base faz isso. Se tu pegar, por exemplo, o CaOH2, que eu coloquei antes também ali, se tu colocar em água, vai formar, nesse caso aqui, ó, o Ca, que é mais 2, porque o NOx dele, lembra, ele é grupo 2, né? O NOx dele é mais 2, mais 2 OH-, ó. Aí tem 2 OH-, aí se separa e fica assim. Então aqui também formou, ó, duas vezes, né, a hidroxila, que é o OH-. Tá? Então, né, tá liberando hidroxila, então são bases, certo? Essa reação aqui, ó, em que a hidroxila é liberada, quando eu ponho a base dentro d'água, é chamada dissociação.
Então, toda base faz, né, uma dissociação e libera hidroxila, certo? Tá? Isso é a ideia, então, do que é uma base. O que nós temos que saber sobre a base? A nomenclatura dela é bem importante. Então, vamos pegar algumas bases, vamos ver o nome dessas bases aí. Então, por exemplo, ó, pegando aquela primeira ali, ó, o NaOH. O nome da base vai ser sempre assim, ó. Tu vai ter hidróxido de, e aí o nome do elemento que está ligado aqui. Então, nessa primeira aqui, vai ficar hidróxido de, e agora o nome do elemento, sódio. Então, hidróxido de sódio. Se tu pega aquela outra que eu coloquei antes ali, ó, o CaOH2, né, o nome dele vai ser hidróxido. Ei, minha letra. Hidróxido de cálcio. Tá? E assim vai. Agora, se eu pego uma, existe uma diferente, ó, que é essa daqui, ó, o NH4OH. Esse aqui tá, esse NH4 ó, não está na tabela periódica. Esse NH4 tem que conhecer ele. O NH4, ele é NH4+, o correto. E ele é o chamado, né, ele é um cátion, né? Não vou escrever cátion. Ele é o cátion chamado de amônio. Não confunda com o NH3, que é a amônia. Tá? NH3 é amônia. NH4+ é amônio. Então, esse aqui de cima vai ser quem? Vai ser o nosso hidróxido de amônio. Certo? Bom, mais um exemplo de nomenclatura, tá? Então, esses aqui são os bem simplesinhos, né? Hidróxido de sódio é um dos mais importantes aí que tem. Agora, vamos pegar esse aqui, ó. Um pouquinho diferente agora. Imagina que eu tenho esse aqui, FeOH2. Mas também tenho esse aqui, ó, FeOH3. E aí, né? Eu não posso falar, tá, hidróxido de ferro. Por que eu não posso falar isso? Porque os dois seriam hidróxido de ferro. E os dois não são iguais. Tá? Os dois são diferentes. Né? A fórmula é outra, são compostos diferentes. E aí, o que eu tenho que falar agora? Nesse caso é que vai ser importante o NOx. A gente vai ter que calcular o NOx do ferro. Tá? Como é que eu vou fazer isso, né? Bom, tu pode usar o NOx do O e do H. Mas aqui nesse caso eu acho bem mais prático saber que esse OH vale -1. Né? Então, se eu sei que o OH vale -1, ó, deixa eu só aproximar eles aqui um pouquinho. Vou colocar aqui embaixo a observação. Ó, né? Nós sabemos que o OH inteiro ó, é OH-. Né? Como ele é menos aqui, ó, quanto é o NOx, então, ó, de todo esse pedaço aqui? É igual à carga ali de cima, ó, ele vale -1. Então, o que a gente pode fazer agora aqui, ó, é já saber que isso aqui de dentro, ó, né? Eu não vou fazer aqui, deixa eu copiar eles aqui para não poluir aqui o desenho, né? Rapidinho, deixa eu estar encerrando aqui. Ó, vou deixar aqui no cantinho. Né? Tu sabe, então, aqui, esse pedaço aqui, tá? Ele é -1. E esse pedaço aqui também, né? É -1, ó. -1 vezes 2 dá -2. O total tem que ser 0. Então, esse ferro aqui é o +2. -1 vezes 3 dá -3. O total tem que ser 0. Então, esse aqui vale +3, ó. Quer dizer que um ferro aqui, ó, esse aqui é o ferro +2 e esse aqui é o ferro +3. E esses números vão ter que aparecer no nome. Então, quando for colocar o nome agora desse hidróxido aqui, eu tenho que colocar ele assim, ó. Ele vai ser o hidróxido de ferro. E agora esse 2 tem que aparecer em romano, do lado aqui, ó. Hidróxido de ferro 2, tá? Vou só afastar um pouquinho esse daqui para cá. E esse aqui vai ser o que agora? Né? Se aquele ali era hidróxido de ferro 2, esse aqui o NOx é 3,
Então, ele vai ser o hidróxido de ferro 3. Aí tem que colocar 3 em romano aqui. Tá? Deu o número do NOx aparece em romano ao lado aqui do elemento. Porque eu tenho que falar quando é ferro 2 e quando é ferro 3. Tá? Eles não são simplesmente ferro. São diferentes. O ferro 2 é uma coisa, o ferro 3 é outra. Tá? O ferro 2 e o ferro 3, eles tinham um nome antigamente, e aí ficou aqui com nomenclatura mais antiga, mas antigamente se chamava assim, ó, hidróxido, e daí em vez de botar de ferro 2, se chamava ferroso. É o único que ainda se usa o nome com oso no final. Tá? O resto já não se usa mais. E esse de baixo aqui, eu tenho o hidróxido, e daí quando é NOx 3, o ferro, vai ser o férrico. Tá? Essa nomenclatura oso e ico é mais antiga, tá? Não se usa mais, só que o ferroso ainda se usa. Tanto que tem lá, por exemplo, suplementos, né, para anemia, que diz na embalagem, contém sulfato ferroso. Né? O ferroso, então, é ferro 2, certo? É a mesma coisa. O férrico é ferro 3, tá? Então, mas né, é uma nomenclatura mais antiga. O oficial é falar o NOx em romano, certo? Bom, bases, né? Vamos ver mais alguma coisa, né, na próxima aula e depois já vamos para ácidos, tá? Mas aqui já iniciamos, então, uma partezinha aí, né, da nomenclatura das bases. Feito, pessoal, então, por hoje é isso aí. Bom fim de dia para vocês aí, o resto do dia, boa semana, né? Até semana que vem. Valeu!